Tô toda encolhida aqui, tentando não deixar com que o vento pegue o microfone. Mas vamos lá. Quero comentar com vocês algo muito legal que me aconteceu esses dias. Eu fiquei muito feliz porque me mostrou mais uma vez que a gente tem experiências com as projeções astrais com base no que a gente está vivenciando, no que a gente está passando, no que a gente está sentindo, no que a gente está vivenciando no momento. E isso é no nosso consciente, no nosso subconsciente. Por isso a importância que eu falo sempre de se conhecer, de se equilibrar, se manter sempre bem, sempre em paz. Mas para quem segue aqui no canal, vocês já devem ter visto o vídeo que eu comentei que meu foco no momento não está sendo projeções lúcidas, me recordar das projeções, apesar de que todos os dias antes de dormir eu converso com os mentores, me coloco à disposição para qualquer trabalho espiritual, mas eu comento que como meu foco no momento não está sendo as rememorações, que eu não me importo de não rememorar, que eu posso muito bem estar lúcida lá fazendo, auxiliando, mas não me importo de não rememorar as experiências. Independente disso, aconteceu de eu ter uma projeção astral há uns 3 dias, 4 dias, e eu fui num lugar, eu acordei, eu estava em estado vibracional muito forte, muito forte. E nesse dia foi mágico, porque eu não forcei nada. Geralmente eu penso para que fique mais forte, mais forte, mais forte, para que eu consiga sair logo de perto do corpo, de perto da área de atividade do cordão de prata. Mas nesse dia eu não pensei, não teve pensamento, só intenção. Eu consegui sentir a diferença de pensamento para intenção. Não teve pensamento, não teve fala, não teve nada, só teve uma intenção muito forte minha de que aquilo aumentasse, aumentasse, aumentasse cada vez mais. E assim foi, aumentando o estado vibracional, aumentando, aumentando, até que aconteceu, como já comentei em outros relatos de projeção, já me vi longe, assim, já senti saindo totalmente rápido. Dessa vez foi muito rápido, tão rápido a ponto de sumir. Eu sumi entre aspas, né? O local que sumiu. Eu sumi do quarto e já me vi flutuando num lugar que ainda era noite. Essa experiência aconteceu comigo aqui de manhã, já estava claro. Nesse lugar ainda estava à noite, mas já estava amanhecendo. Eu estou perto de um parquinho que tem um pai brincando com as crianças ali. Mas aí, nesse dia, eu me vi nesse lugar lá voando e tal. Eu estava de costas, como me aconteceu já em algumas outras vezes, e aí eu pensei que eu queria ficar de frente e já me vi virando e indo de frente assim. Passei por experiências ricas nesse dia. Entrei na água, foi muito legal, estava chovendo. Eu não me recordo se aquilo era um lago ou se era uma piscina, mas eu me recordo que eu senti que eu estava sobrevoando em cima da água. E eu pensei em entrar, e entrei e senti a diferença. É mais ou menos como aqui, quando a gente está fora da água e entra na água. Não tem tanta limitação, mas eu senti os movimentos mais limitados. Senti aquela né? Me fugiu a palavra agora, mas é como exatamente a questão da água, assim, era como se fosse um gel, assim. É diferente, é difícil explicar. Mas aí, eu saindo disso, eu vi que tinha um rapaz andando na rua. Eu acho que essa experiência com esse rapaz aconteceu justamente para eu perceber que era uma pessoa encarnada. E foi o que eu senti na hora quando eu comecei. Eu cheguei perto dele e ele meio que sentiu a minha presença. Quando eu percebi que ele sentiu a minha presença, eu fui e falei com ele. Falei, você não precisa sentir medo. Você não precisa sentir medo de mim. Foi essa frase que eu usei. E ele foi e me respondeu, eu não tenho medo de você.
Quando ele me respondeu, eu assustei e perguntei, falei, você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? E ele respondeu que sim. E aí eu desci, assim, cheguei perto dele e fui caminhando do lado dele, assim, e conversando com ele. Nesse momento eu não me recordo das coisas que conversei com ele, mas lembro que a gente chegou numa esquina, assim, aí dessa esquina eu me despedi dele, assim, e saí voando. E depois já me vi chegando num local que foi onde aconteceu a experiência riquíssima, muito legal. Toda essa experiência foi muito rica, né? Todas as experiências com projeções são muito legais. E aí nesse lugar, eu me vi descendo assim e tinha uma mocinha entrando no portão de uma casa. Eu fui e conversei com ela. Ela também era uma pessoa encarnada. Eu fui e conversei com ela, falei... Eu brinquei com ela e falei assim, nossa, mas você vai visitar alguém agora, tão cedo, 7 horas da manhã? E já estava claro desse momento. E aí ela me respondeu brincando também, começou a conversar comigo e a gente entrou na casa. No que a gente entrou, eu vi que tinham mais 3 moças lá dentro. Uma delas tinha um garotinho, elas estavam... a mãe desse garotinho e o garotinho estavam tomando café, sentados assim numa mesa. E interessante que esse garotinho devia ter uns 3, 4 anos, e ele tinha um cabelo lourinho e comprido, era um menininho. Geralmente não é tão comum, né? A gente vê meninos assim com o cabelo comprido, ele tinha um cabelo bem lisinho assim, ele estava de rabo de cavalo assim. E as outras 2 moças sentadas assim num sofá assim ao lado. Ela chegou contando para as moças, falando, ela está aqui, eu estou ouvindo ela entrou aqui comigo. Então, parece-me que eu já encontrei com essa moça e me rememorando, ela, para mim, meu cérebro remeteu como uma amiga minha, mas eu acredito que não seja, até mesmo porque essa minha amiga não é médium, ela não passa por experiências assim, mas por questões de associação do nosso cérebro, com certeza meu cérebro deve ter feito a associação a essa minha amiga, então deve ser alguém que eu estou tendo algum contato, e aí a gente lá fora, né, como a gente considera, e aqui também, todos nós como amigos, e lá fora isso é muito claro, né, acho que foi por isso que meu cérebro fez essa associação com essa minha amiga, mas ela já entrou falando que eu estava lá, e que ela estava conversando comigo, que ela estava me sentindo, e as moças, das 3 moças, tinha uma que era muito medrosa, mas muito medrosa. Aí logo quando ela falou, a moça já falou assim, ai meu Deus, nossa, não quero saber dessas coisas não. E aí a gente começou a rir, a gente deu uma risada assim, e eu fui e falei com ela que era para ela ir pro quarto. Nesse momento eu já vejo claramente orientações, eu estava sendo orientada para o que eu tinha que fazer ali. Ou eu já tinha sido orientada anteriormente, eu só sabia o que eu tinha que fazer. E aí ela foi para o quarto e se deitou. Quando ela se deitou, eu me deitei do lado dela assim, e eu senti mentalmente que era para eu encostar o meu dedo indicador e o dedo do meio na testa dela, aqui entre os olhos. Quando eu ouvi isso na minha mente, eu fui e perguntei, tem certeza? É para eu fazer isso? E aí eu ouvi claramente na minha mente, sim, faça isso. Aí eu fui e levei a minha mão assim por cima dela para pôr a mão, os dedos na testa dela. Quando eu fui chegando o dedo assim perto, ela se assustou e tirou a cabeça e falou, o que você está fazendo? Aí eu fui e perguntei, você está conseguindo me ver? Você consegue ver a minha mão? Aí ela olhou assim e falou, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Ela ficou muito emocionada. E foi engraçado que a outra moça, que não tinha demonstrado medo nem nada, ela estava deitada numa cama ao lado assim. Nessa hora ela se levantou e falou assim, ah não, pra mim chega. Aí é demais pra minha cabeça. Nessa hora que essa moça brincou e falou, preciso ter muito fôlego na respiração, pra mim não dá não. Quando ela saiu do quarto falando isso, a gente começou a rir. Todo mundo na casa começou a rir muito.
E aí, como envolveu muita emoção, eu comecei a dar gargalhada lá. Eu acordei dando gargalhadas. Eu acordei, eu estava rindo. E foi muito legal essa experiência, por quê? Porque eu tenho sentido eu estou me emocionando. Eu tenho sentido muita pressão na região do meu chakra frontal. Eu tenho sentido cada vez mais que, de vez em quando, às vezes eu sinto coçar. Eu sinto que coça muito. E eu tenho sentido muito que meu chakra frontal está se abrindo cada vez mais. E foi lindo ter participado dessa experiência, porque da mesma forma que essas coisas estão acontecendo comigo, eu consegui auxiliar alguém, não sei onde, com que essa pessoa também consiga abrir mais e ela conseguiu inclusive me ver ali. Foi muito lindo, foi muito mágico assim, e eu senti muito de compartilhar aqui com vocês. Grande abraço para todos, muita paz, amor, luz sempre.